Ora, viva muito, boa noite, caro internauta que nos vê a partir da nossa página do YouTube. Falamos especificamente da FTV Live, onde o caro internauta é convidado não apenas a acompanhar o nosso debate, que passa todas as noites de quarta, como também a participar através dos seus comentários, porque bem sabemos nós que tem também alguma opinião a expressar. E para hoje não vai ser diferente, temos analistas que nos vão ajudar a compreender, debater aqueles que são os temas que marcam a atualidade nacional. E o primeiro vai ser a ser discutido sobre a promessa do Presidente da República no que diz respeito à tolerância zero no combate à corrupção, como também a boladas no Estado. Nós vamos tentar perceber até que ponto é que estas promessas são de fato reais, considerando que a sociedade continua a reclamar que passam e passam mandatos, no entanto o cenário continua o mesmo e, quiçá, talvez até pior. E se quiser saber quais são os próximos temas, fique ligado até o final deste debate no FTV Debate, que começa a discussão. Vamos falar primeiro sobre esta promessa do Presidente da República. O Presidente da República, Daniel Chapo, promete tolerância zero no combate à corrupção, como também esquemas de desvios de fundo, isto é, boladas no Estado. Professor Pangaia, nós temos mesmo assim ao nosso lado, aqui do meu lado direito, muito boa noite. Nós temos este primeiro tema que, sem muita demora, vamos discutir, porque temos outros mais a serem também discutidos. O que significa na prática a tolerância zero, quando muitos casos de corrupção perduram, mesmo com a alternância de mandato? Muito boa noite, os seus pontos prévios, por favor, em 3 minutos. Boa noite para si, boa noite, doutor Antônio Muxanga, boa noite, doutor Orlando. Boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar aquilo que é o nosso ponto de vista relativamente aos assuntos que apoquentam o nosso país. Como ponto prévio, tenho a falar ainda sobre Cabo Delgado e poder fazer uma dissertação com aquilo que está a acontecer no Burkina Faso, um país africano que está na zona do Sahel. No dia 10 de outubro de 2025, portanto, o presente ano, Ibrahim Traoré, ele declarou que Burkina Faso ele já tem os meios para se defender e que nenhuma potência estrangeira irá continuar a controlar as suas fronteiras. E também lançou um ultimato oficial à França, exigindo a retirada de toda a inteligência e conselheiros franceses que ainda operavam naquele país sob um acordo que havia ficado. Quer dizer que depois de haver aquele desmantelamento de várias bases dos franceses, haviam ficado cerca de 100 e tal homens da França que controlavam uma base chamada Estação de Coré, situada perto da fronteira com o Níger. Então, o que se constatou? Ibrahim Traoré, através da sua inteligência, acabou percebendo de que esses homens estavam nas zonas subterrâneas de algumas montanhas dentro da própria Burkina Faso, e que lá havia um equipamento que estava a interceptar todas as comunicações que os soldados burkinabes faziam, e por conseguinte essas comunicações eram passadas para os terroristas. E daí que todos os movimentos que os soldados da Burkina Faso faziam eram sabidos e conhecidos por esses terroristas. Vamos ser breves, por Então, em face da descoberta desses meios que dia após dia municiava aos terroristas, Burkina Faso, através do seu comandante, o Ibrahim Traoré, acabou dando o ultimato para a sua retirada. Então, por que eu trago esse anúncio do Ibrahim Traoré no dia 10 de outubro, do presente outubro? Quero fazer uma dissertação com relação à cooperação que nós temos com esses mesmos franceses aqui no país. Não faz sentido aquilo que estamos a ver. Eles tendo aqueles equipamentos todos das empresas que estão lá, e ainda existam terroristas que estejam a passear a sua classe em redor dessas empresas. Será que aqueles senhores não têm equipamentos para poder identificar o movimento daqueles terroristas? Ninguém pode duvidar que França ela tem. E em nenhum momento poderia haver aquela passeada
por parte de terroristas na província de Cabo Delgado, sem que os próprios franceses eles saibam esses movimentos. E da maneira como é que os nossos soldados eles têm sido interceptados nos movimentos que eles fazem. Então, isso já nos dá uma indicação daquilo que estava a acontecer em Burkina Faso, para podermos, assim, transferir isso nas emboscadas que os nossos soldados têm estado a sofrer. O último ponto prévio Muito brevemente. é uma exortação a Domingos Viola, que é o governador da província de Tete. Senhor Domingos Viola, o senhor aceitou ser governador da província de Tete, mas, no entanto, não deve conhecer as suas atribuições. Procure ler livros que têm a ver com a governação. O que significa uma governação, senhor Domingos Viola? Não pode, em nenhum momento, permitir o cenário que está a acontecer na província de Tete, onde as populações estão morrendo por doenças respiratórias e que várias vezes já foi identificado esse problema. Os mídias informaram sobre a poluição que as minas de carvão de Moatize estão a provocar. Mas o senhor Domingos Viola, que se diz um político, que se diz um acadêmico e aceitou representar o povo, aliás, governar a população de Tete, mas, no entanto, nada diz sobre este cenário. Província de Tete tem problemas de energia elétrica, a qualidade de energia elétrica, mesmo à beira da grande cidade de Tete. Você chega nas casas, encontra as lâmpadas, parece aquilo uma lenha que está a estragar vários eletrodomésticos. Mas o senhor Domingos Viola, aí no seu conforto, nada diz sobre isso. Na província de Tete, há problemas graves de abastecimento de água. Temos ali o rio Zambeze a drenar muita água e para o mar, mas o senhor não consegue, de alguma forma, encontrar alternativas relevantes para poder resolver os problemas de abastecimento de água, problemas de energia, problema da poluição na gravidade. Leve a experiência da senhora Francisca Tomás de Manica e que ela conseguiu, através dos seus pares, suspender a exploração mineira que ocorria ali e que trazia problema da saúde. Muito então, bem. o senhor Domingos Viola, mais uma vez, senhor, se for honesto, é melhor se demitir e colocar aqueles que efetivamente estão com o interesse de governar. Muito bem, professor Pangueira. Em relação, sim, estávamos a dizer em relação ao combate à corrupção. Exato. Olha, eu não consigo perceber como que Daniel Francisco Chapo ele vai poder combater a corrupção, tendo em conta que os tais corruptos estão em seu redor. Maioritariamente são os seus pares que gozam da impunidade. Por que nós dissemos, podemos sustentar isso? É que todos aqueles que estão a governar este país, todos aqueles que estão a controlar os recursos, são provindos do partido que Daniel Francisco Chapo é presidente. Porque mas quase todos que estão a manusear recursos, que estão a gerir recursos, são membros do partido Frelimo. Agora, sendo presidente desse partido, e muitos deles que participam como seus pares na tomada de decisão, que milagre vai fazer presidente Daniel Francisco Chapo para poder fazer parar isso? Aliás, conhece quem são os corruptos? A PGR, ela já tem várias vezes denúncias recebidas por vários mecanismos. Mas quais são os que foram julgados para essa situação? Então, provavelmente, esse discurso, para mim, não deveria existir. O que deveria acontecer era estar a realizar, apresentar fatos para a população poder acreditar. Isso de poder falar perante os mídias já se ouviu várias vezes. Não precisa o presidente Daniel Francisco Chapo prometer o que vai fazer. Faça para que a sociedade consiga ver que efetivamente está a cometer esse crime. É a mesma coisa que estávamos a ouvir há pouco tempo. Está-se à procura daqueles que
garantir que estava a pagar 18 mil funcionários fantasmas. Não se conhece quem são. Conhece-se muito bem. Primeiro é o chefe do Estado. É o chefe do governo. Ele é o primeiro que autorizou o pagamento de 18 mil fantasmas, funcionários fantasmas. Como é que um chefe, durante mais de um ano, as pessoas estejam a pagar salários a 18 mil funcionários ditos fantasmas, sem que o respectivo chefe saiba disso? É chefe de quê, afinal de contas? Então, neste momento, não se pode procurar fora quem é responsável pelo pagamento de 18 mil funcionários ditos fantasmas. O primeiro a ser coisa é o chefe do Estado. Seguidamente, aparecem os membros do Conselho de Ministros, do período em que essa situação decorreu. São esses responsáveis. Não vale a pena aqui mandar Cernic, não sei o que. É só pegar o chefe do Estado na cela, pegar os membros do Conselho de Ministros na cela, que vigoraram durante o período em que esses funcionários fantasmas estavam sendo pagos. Não vamos fazer aqui investigação. Não há como você estar a assumir uma determinada responsabilidade e as pessoas fazer uma falcatrua dessa, abrir um buraco dessa, 18 mil funcionários a serem pagos sem o conhecimento do chefe. É possível acontecer isso? Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangué. Passamos então a palavra para si, Orlando. Muito boa noite. Nós temos este primeiro tema que o professor Pangué já bem fez a introdução, falando também sobre o esquema dos 18 mil funcionários fantasmas que o Estado diz que não representam um custo para os cofres do Estado. No entanto, o que se pode perceber é que os mesmos podem ter obrigado o Estado a tirar rios e rios de dinheiro para garantir que eles fossem pagos durante um período que não se conhece ou não se pode estimar. Mas como é que será que o Governo tem coragem política suficiente para punir aqueles que são os ditos intocáveis, ou melhor dizendo, os autores da corrupção dentro do próprio sistema? Muito boa noite, seus pontos prévios. Muito boa noite, deputado Xanga, boa noite, Belize, boa noite, professor Pangaia, boa noite aos internautas e fiéis da FTV e os que nos acompanham do Facebook, YouTube, idem. A questão prévia tem a ver mesmo com a questão dos programas de entretenimento, né, que a dado momento eles perderam o seu foco de trabalho, que em vez de promover a cultura, eles estão muito preocupados em interferências de assuntos políticos que não relevam aquilo que são os seus programas de entretenimento. Há que exortar aqui que cada programa tem seu foco, cada programa tem seu objeto de trabalho e é preciso que não haja mistura. Quando está-se a promover a questão de entretenimento, cultura, por aí tal, é preciso que tenha-se foco a este âmbito, porque quando se misturam as coisas ali, podemos aqui interpretar a questão de conspiração, né? E isso é muito triste. É preciso que os apresentadores dos programas de entretenimento, cultura, por aí tal, tenham foco a essas áreas, não misturem assuntos, porque a dado momento estamos a ver que em vez de promover aquilo que é a nossa identidade cultural, em termos de atividades, vamos lá, entretenimento, música, por aí em diante, há uma mistura de assuntos que não relevam aquele tipo de programa. Porque quem quer fazer política, deve fazer política, quem quer fazer cultura, deve fazer cultura. Para não haver essa confusão, porque de repente estás a assistir um programa, infelizmente, a informação que sai não é digno para aquele tipo de assunto ser retratado. Então, é preciso que os alunos vão para a escola, ou que informação eles têm. É preciso aprender que quando está diante de um programa, deve-se olhar para o objeto de discussão do programa. Aquilo vai alinhar qualquer indivíduo que estiver a assistir o programa. Porque quando a pessoa está 16 horas, 17, 18, a assistir um programa de entretenimento, está para ouvir novidade cultural. A promoção da música moçambicana, a promoção de outros tipos de eventos nacionais e internacionais para aquele tipo de programa. Mas quando há uma mistura de debates, há uma mistura de programas, acaba colocando em causa o próprio prestígio dos apresentadores, das televisões e inclusive daqueles que apresentam esse tipo de programas. Então, não sei se os diretores, realizadores, como é que fazem um programa, como é que avalia, como é que
que aprovam um programa semanal ou diário daquele tipo de evento. Há que reavaliar. Ser profissional é muito importante. Muito bem. E outro tema Muito brevemente. outro assunto que já tínhamos discutido na semana passada, tem a ver com o terrorismo em Cabo Delgado. Há que referenciar aqui que as questões de terrorismo em Cabo Delgado há muita interferência, mas com objetivos a serem alcançáveis. Não existe nenhum país internacional que há de vir apoiar o combate ao terrorismo a 100% a Moçambique sem que não tenha interesse. Aquele tipo de situações em Cabo Delgado é uma situação que, infelizmente, coloca em causa a questão da dignidade, vida humana, por aí em diante, porque o futuro dessas crianças não está a ver a evoluir. Há poucos dias, acompanhei uma senhora que ia fazer seu negócio, depois desse anúncio de haver uma estabilidade em Cabo Delgado, pediu precisar de dinheiro, foi para lá e, infelizmente, chegado ao local, 3 dias depois, para a sua atividade comercial, infelizmente, a situação lá começou a levantar muita poeira, a senhora perdeu dinheiro, perdeu muita coisa. Então, para dizer que o governo é preciso com que esta situação de Cabo Delgado não se olhe como um jogo político, em que há pessoas que abraçam-nos com o sentido de apoiar, mas que no fundo não cria o apoio, cria o alvoroço para se aproveitar da distração nossa aqui em Moçambique, para se aproveitar de que vão vir apoiar, estão a reforçar as forças armadas de Moçambique, estão preocupados em combater o terrorismo. O que claro é que o terrorismo, quem deve combater é a União Moçambicana. É que todo moçambicano deve estar unido para combater o terrorismo em Cabo Delgado. Quando nós estivermos unidos, seja ela em partidos políticos, seja ela em organizações de sociedade civil, se a nossa forma de abordagem confundimos as circunstâncias e posicionamento no debate político ou na atividade política relacionado com assuntos de defesa da pátria moçambicana, infelizmente vamos ser aproveitados. É necessário que as diferenças ou os adversários políticos tenham um campo específico. Mas quando se trata da integridade territorial, não existe nenhuma cor partidária aqui. É preciso que todos nós tenhamos envolvimento ativo, né? Deixamos a diferença de cores partidárias para salvar a nossa integridade. Porque quando a nossa integridade ela não ser assegurada por nós mesmos, dificilmente os mesmos partidos políticos terão espaço para exibir à classe aquilo que são seus manifestos para o seu exercício político. Muito bem. Então, relacionado com a questão que coloca sobre a reclamação do Sua Excelência Presidente da República da existência de pessoas tocáveis e não intocáveis, combate à corrupção, eu creio que o Presidente da República não é uma posição qualquer, é de autoridade, é de tomada de decisão clara, descoberta que existe um setor Y com tanto número de funcionários que estão a colocar em causa a economia por causa da corrupção. É simples. Toma essa decisão. Ninguém está acima da lei. A lei é para todos. Mas há vontade política suficiente para punir essas pessoas? Eu acho que se existisse a vontade política, não ia se reclamar. Ia-se tomar a decisão e depois anunciava-se. Porque quando reclama-se a questão de existir corrupção, assume-se que existe. Então, o que a autoridade tem que fazer? É tomar uma decisão. O chefe de Estado não pode simplesmente, de forma continuada, a reclamar nas mídias, nos comícios, por aí tal. Não. É só e somente anunciar as decisões que foram tomadas relacionadas aos corruptos. Porque o país, para andar, é preciso mesmo dar também a primazia ou o papel devido à Procuradoria-Geral da República e aos tribunais. Serem competentes. Porque quando essa interferência política exista, ainda que haja uma vontade dessas instituições, dificilmente eles vão ter que tomar decisão clara sobre o combate à corrupção. Porque se vamos ver, há uma coisa muito engraçada. Inclusive, o próprio PGR reclama disso. E depois, em algum momento, deixa transparecer que conhece as pessoas que estão a praticar esse tipo de situações. E, infelizmente, reclama-se nos relatórios, reclama-se na apresentação de alguns discursos que nós ouvimos com o Procurador-Geral da República. Não, essa situação coloca em causa se nós, aqui em Moçambique, o nosso presidente é um figurino só existente lá,
ou é uma posição que ele tem essa autonomia para tomar as decisões claras para que nós possamos sair dessa situação. As letras já existem, as leis já existem, mas o que falta é esse papel das instituições que têm essa prerrogativa de tomar a decisão para que haja o combate cerrado à corrupção. Mas a vontade política, ela funciona como uma espécie do manequim. Dificilmente nós vamos ter o combate à corrupção cerrado em Moçambique. A partir do momento que se descobre, não é ter essa posição ou o cargo que a pessoa for exercer, mas basta descobrir, tem que tomar decisão, para que a base também ela consiga estar alinhado. Mas se no topo o alinhamento é quase desvirtuosa, dificilmente na base nós teremos aqui uma ação exemplar no que diz respeito ao combate à corrupção. E ademais, os pequenos aqui embaixo, muitas das vezes é que sofrem, mas esses não são os que lesam o Estado. Quem lesa os Estados é a gama do topo, em que, vamos lá, por exemplo, descobre a questão de, vamos lá, temos o assunto do Ministro da Agricultura atualmente, e que ainda não viu-se nada, já passam 60 dias, ainda não se falou nada. Mas se fosse um indivíduo de baixo nível, a essas alturas, teríamos um processo fechado, decisão tomada e o assunto estaria diz que já foram satisfeitos. Então, não pode haver aqui uma escolha da elite para tomar decisão. É preciso com que todos eles tenham o mesmo tratamento, porque o tipo legal de crime é o mesmo. A diferença talvez é a grandeza, por tal, mas o crime é o mesmo. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Passamos então para si, deputado Muxanga, muito boa noite. Já fizemos cá uma introdução que acabou tomando diversos pontos sobre o mesmo assunto. Combate à corrupção, mencionados esquemas de desvio de fundos, como também os 18 mil funcionários fantasmas. Mas por que razão que estas promessas, não apenas do Presidente da República, mas de outros mãos que passaram por esta posição de Presidente da República de Moçambique, continuam, mas não se refletem em ações concretas, isto é, resultados visíveis? Muito boa noite, os seus pontos prévios. Muito obrigado, boa noite a si, boa noite ao Dr. Pangaia, boa noite ao colega, aos internautas, ao povo moçambicano e todos aqueles que nos assistem. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar à família Machel pelo falecimento do Zezinho, ou Moisés Orlando Machel, que desapareceu domingo à noite da casa e foi apanhado estrangulado algures no bairro, no Distrito Municipal 4, ou seja, Camawat. Também queria apresentar sentimentos de pesar à família Odinga pelo falecimento do Raila Odinga, líder da oposição queniana, que esta manhã soubemos que perdeu a vida, já não faz parte do mundo dos vivos. Rogar a Deus para que acolha a alma dos que merecem para o paraíso e console as famílias enlutadas. Eu tenho duas questões prévias. A minha primeira questão prévia é esta, deste jornal aqui. Este jornal, o Dr. Severino Ngüenya, diz que avisamos ao Presidente da República que dialogar sem Venâncio não faz sentido nenhum. Eu também digo a mesma coisa. Venâncio é um interlocutor muito válido para o debate que se crê em Moçambique. Lamentavelmente, estamos a chamar a atenção, ninguém quer nos ouvir, mas quando o caril se entornar, toda a gente há de olhar, pedir a Deus para que faça milagre. O tempo de fazer um milagre é este. O dono dos assuntos é Venâncio Mondlane. É preciso envolver Venâncio Mondlane no diálogo, independentemente da forma que ele exigir. Ele tem de ser envolvido. Se não quer envolver a ele, então ele é livre de fazer a audição paralela. Pode fazer a escutação paralela. Porque não há ninguém que tenha um domínio total e completo da escutação na República de Moçambique. Esta semana eu recebi uma mensagem mandada no meu grupo de deputados da Assembleia da República pela parte da Arnam e alguns da Frelimo, em que um determinado camarada comunica a um determinado diretor, o antigo diretor, o diretor provincial do STAE, que estão a vir esses que vão dirigir a escutação. Cabe ao senhor selecionar os melhores, aquele que você usou na fraude eleitoral, para virem nos ajudar a defender a posição da Frelimo. Para dizer que o que está-se a fazer nas províncias, tipo Gaza, tipo Cabo Delgado, e é uma outra província que a memória me atraçou, foi diretor do STAI recolher aqueles que foram presidentes de mesas
recolher todos aqueles que foram secretários de mesa, vice-presidente, que são da Frelimo, chefes de brigadas da Frelimo e diretores de hospitais para irem à sala defenderem a fraude eleitoral. Não há nada cá de vir daquele processo. Há de ser uma coisa cá de envergonhar até. Acho que até se o próprio Edson Macuagua tiver juízo, vai ter vergonha de mandar ler aquilo em público. Terá que rasgar. Estamos a gastar dinheiro para nada. Portanto, o Dr. Severino Ngüenya chama a atenção. Não há quem é melhor do que ele, porque ele até foi facilitador de diálogo. Lamento com um colega meu que não sei como é que entrou no grupo de diálogo, porque o partido dele não tem assento, nem na Assembleia Municipal, nem provincial, esteja hoje a dignar-se a criticar Venâncio Mondlane. Eu penso que quando uma matéria você não entende, é melhor calar, porque está a ser juízo em matéria própria. A outra questão é esta. Aqui o artigo está muito bem escrito, aqui, colega. Está a ouvir bem? O Ministério Público chamou a matéria dos fatos. O Albino nunca pediu alguém para queimar carvão. Não sei se você me ouvir. Ele tem doate para fazer agricultura. Ele pediu para limpar um campo para fazer agricultura. E eles entenderam que devem aproveitar os restos. Não é problema do Albino esse. Se o jogo é esse, então muitos jornalistas vamos mandar prender. Porque os próprios jornalistas escrevem coisas aqui que dificilmente conseguem provar. Então vamos dizer que a responsabilidade é do jornalista? Há cartas de eleitores aqui que difamam pessoas, que tiram prestígio às pessoas, põem em causa as pessoas. Mas o que nós estamos a fazer é processar quem escreveu a carta dos eleitores do que do jornal. Então o jornal também não pode andar aqui a instigar porque querem Albino na cadeia. Albino está aqui. Está aqui, está escrito. Ele até escreveu bem. Só que o título em grafite que ele colocou é contrário. Não há madeira lá. O que há lá são troncos e ramos para fazer lenha e para fazer carvão. O Albino não é carvoeiro, por isso não precisa de requerer licença de lenha. Quando se faz poda das árvores aqui na cidade, a população vai buscar aqueles ramos. Nunca foi notificado o Conselho Municipal que está a destruir o meio ambiente, porque está a deixar a população carregar aquilo. Então, uma coisa, ou ele tem azar, ou a coisa querem forçar, mas eu acho que as coisas não podem correr dessa maneira. Vamos esperar que o Albino crie problemas, aí vamos o criticar. Muito bem. Pelo menos até aqui não há nada. Eu conheço a zona, passei de lá. Não há árvore nenhuma de madeira. Há árvores de lenha, há troncos que podem fazer carvão. E as pessoas foram declarar. Muito bem, vamos Foram ter com caminhos de ferro. Não foi Albino que foi ter com caminhos de ferro. Então, não vale a pena forçar isso. Dizer quando você tem doate, eu saio daqui e levo o teu carro e faço acidente. Porque o livre TC você vai à cadeia. Não. Então, é isso que você está a dizer aqui. Porque o Albino é dono do doate. Eu levo o teu carro, com ou sem sua autorização. Vou matar pessoas ali. Você tem que ir à cadeia porque o carro é seu. Não cuidou do seu carro. Não podemos fazer isso. Muito bem. Indo concretamente à sua questão, eu acho que nós temos problemas sérios. O presidente da República disse quando tomou posse que o secretário de Estado a nível da província vai se concentrar única e exclusivamente nas competências previstas na Constituição e naquilo que é do governo central. Ora, esta questão da mineração não é do governador, não é do Viola. Quem deu licença de pesquisa não foi o Viola. Aliás, aquelas minas existem há muito tempo. Se calhar antes do Dr. Pangai nascer. Porque aquelas minas são coloniais. No tempo colonial não havia poluição. Não havia poluição porque... Havia uma tecnologia de exploração de carvão sem que criasse Sim, poluição. agora... Mas Por que que Vamos deixar o deputado... Um minuto só deixa eu terminar essa questão aí. Por que eu falo desse senhor, do Viola? Sim. O Viola, ele está a assistir a população a morrer com uma situação no período da governação dele. Qual é a ação que ele está a fazer? Muito bem, vamos deixar Desculpe. o deputado terminar, depois vai poder... Estava a falar aqui
da governadora de Manica como se fosse a melhor. Acho que no dia que te apresentaram o relatório de quem que está a fazer mineração lá, acho que ficaram envergonhados. Porque não basta dizer a baixa, viva. O Bashar Saogo que vai me observar, o que fica o austerice. Nós já discutimos aqui que aquela questão dos rios poluídos partiu da guerra dos filhos dos antigos chefes da Frelimo, que uns arrancaram licenças dos outros, porque eles têm melhores acionistas, e levaram máquinas pesadas e foram poluir os rios. Não precisamos de voltar ainda a falar dessa questão. O governo central disse que mandou lá equipas multissetoriais. A própria governadora de Manica falou de polícia, mas a governadora não manda na polícia. Se você for a ver a descentralização, o que diz? A governadora não manda na polícia, a governadora não manda nos recursos minerais, a governadora não manda na energia, a governadora não manda na água, porque esses são fundos. Fundo de Abastecimento de Água, FIPAG, que é dirigida centralmente. EDM é uma empresa dirigida centralmente. E quem nomeia o PSA até é o Presidente da República. Então não pode atacar Viola sem necessidade. Apesar de Viola não ser da Renamo, não ser meu familiar, mas eu acho que é momento de dar ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há problemas de poluição, sim. Quem é o culpado? É o Governo Central. Esta questão da qualidade de energia em Tete, estamos a discutir há mais de 10 anos. O custo de energia em Tete. Por que o quilowatt em Tete é igual a quilowatt em Maputo? Ali. Quer dizer, gasolina. Aqui no Maputo está mais barato porque há terminal oceânica. Na Beira está barato porque há terminal oceânica. Vai aumentando o preço à medida que você vai andando. A cidade de Moçambique já não. Nós estamos a consumir energia que vem de Tete lá. Estamos a pagar a mesma coisa que a população de Songo está a pagar. Não há justiça aqui. Muito bem, mas, deputado, vamos concretamente à questão. Por que razão que as promessas de corrupção ainda continuam, mas não trazem resultados palpáveis? Porque... Posso emprestar aquela expressão do presidente Putin, do presidente Trump, quando diz que em algum momento nós vimos pessoas bem vestidas, bem nutridas, e pensamos que são grande coisa quando são tigres de papel. É o que estamos a ver com este governo. Este é o pior governo da história da República de Moçambique. Desde que eu conheci quem governa. Nós estamos já a completar um ano depois das eleições. Nós estamos a ver absolutamente nada. O Presidente da República prometeu aqui que ia colocar o secretário de Estado na província a cumprir o que a Constituição diz. Não está a conseguir. Desde 15 de janeiro até hoje. São 9 ou 10 meses, né? São 9 meses. Não está a conseguir. O Presidente da República é quem denunciou. Chamou que de hienas ou quizumbas que estão a cuidar de galinhas nas linhas aéreas de Moçambique. Nós queremos conhecer essas galinhas. São galinhas cafriais? Que tipo de galinhas são? O Presidente da República não está a conseguir dizer nada disso. O Presidente da República andou a entregar tratores que custaram 6 milhões. A saber que o trator custa 1 milhão e 500. O que é que está a fazer o Presidente da República? Para obrigar a Procuradoria-Geral da República a reverificar aquele processo e responsabilizar o juiz que visou aquele contrato. Aqui houve descentralização da corrupção aqui. Comeram políticos, comeram procuradores, comeram juízes. Sabe o que é roubar 4 milhões e 500? Esse dinheiro são 450 milhões. É o dinheiro que nós precisamos para pagar horas extras aos professores, precisamos para comprar medicamento, precisamos para pagar os médicos estagiários e outras pessoas relevantes neste país. A Assembleia da República já deveria ter começado a reunir. Não está a reunir porque não há dinheiro. E as pessoas carregaram dinheiro. O Presidente da República está a bater palmas, está a nos enganar. Ai, quem ganha amanhã vamos me enganar. Ou cala-te, ou faz. Isto é que se chama governar. Muito Agora, bem. há uma coisa que o Dr. Panga estava a dizer aqui. Muito brevemente, por favor. Que o Presidente da República tem que prender pessoas sem instrução de processo.
Eu não concordo. Nós estamos num Estado de Direito Democrático. Por exemplo, porque vocês querem que o Albino seja preso. O Albino estaria preso por causa de uma coisa que não fez. Isso é mau. É como, por exemplo, aparecer a história de cá professores que vendem notas. Pangai é professor, vamos prender. Eu tenho que procurar o professor que vendeu nota. Em que sala? Aonde? Quando? Para quem? Agora, que há lentidão pela parte do Ministério Público, isso é verdade. Mas aqui o Ministério Público detalha tudo. Porque este Nelson Saúde publicou isto em função de um documento que ele recebeu. Quem tem alvará, e esse alvará é explorado por outra pessoa, não é responsável por produtos podres, que quem usa o alvará vai comprar. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Muito bem, por muitíssimo isso, obrigado. nós temos que exigir que o governo pare, por exemplo. Há tribunais que julgaram processos Vou pedir brevidade. em maio, até aqui não há sentença. O que é que está a acontecer? Estudantes dos institutos que levam anos sem certificados, o que é que está a acontecer? A questão do dinheiro comprou tratores, quando estamos a dever médicos, estamos a dever professores. Qual é a nossa prioridade? Inamari, Itrajimari, o enquadramento do pessoal, qual é a estratégia que está a ser usada? Funcionários de saúde que são montinho, aqui na cidade de Maputo, houve um montinho de funcionários de saúde, aqueles auxiliares administrativos e administrativos. Quando contrataram a eles, pensavam o quê? Trabalharam 6 anos. Ora, a lei na República de Moçambique dispõe que a pessoa faz um contrato, a segunda, a terceira é automática. Como é que o Estado faz contrato de 6 anos com alguém, passados os 6 anos, o 7º ano diz, vai embora? Então, há muita confusão, há problemas em tudo que é sítio, até no Chibuto há manifestação, a administradora não está a trabalhar bem lá, porque os membros do governo roubaram dinheiro que os chineses deram para pagar as indenizações. Muitíssimo obrigado, deputado. Desculpe, Muitíssimo obrigado. é o seguinte, é difícil poder estar a escutar todos os dias informações que nos ferem, nos entristecem. Sobretudo quando se vem dizer algo que está-se a estragar e depois não se toma medidas para poder travar aquilo que está a destruir. Vou pedir que seja muito breve, professor. Nós- Precisamos passar para o É próximo que não tema. faz sentido em que o Presidente da República chega, diz à sociedade que nas LAM existem nhonguistas que estão a sabotar as linhas aéreas de Moçambique e não nos diz as medidas que tomou para poder estancar os nhonguistas. Não faz sentido que o ministro de Transporte e Logística venha anunciar de que existem vários cartéis que estão a sequestrar 80% daquilo que o governo deveria ter. Não faz sentido, igualmente, que venha o governo a dizer-nos de que existem membros do governo, alguns membros do governo, que não estão a trabalhar para o melhor deste país e não diz quais medidas são. Agora está a falar da corrupção que vamos combater. Vamos combater. O que está a acontecer? Quando nós estamos a dizer aqui de que, olha, as pessoas culpadas por pagar 18 mil funcionários e fantasmas estão à vista. Quem comandava o governo, até que haja esse desfalque de salário para 18 mil funcionários e que o próprio chefe não saiba, não tome conhecimento. Não é a mesma situação essa de Manuel Chang, em que, pronto, Manuel Chang é que autorizou a dívida que o país hoje está a passar. Será que vamos pegar o diretor de recursos humanos, sei lá o quê, para os 18 mil? Quando nós falamos de que todos os membros do Conselho de Ministros que ocorreu essa situação devem estar na cadeia, é porque cada um deles, cada um dos setores dele, ele era responsável por controlar os recursos humanos lá existentes no seu ministério. E acima dele, do Conselho de Ministros, existe o seu chefe.
Quando há falcatruas no seu setor, como você, chefe, se você não conhece, é incompetente. Não vai dizer aqui que não, eu não sabia o que estava a acontecer. 18 mil casos de pessoas a serem pagos e você é responsável por este setor e não sabe nada. Durante quanto tempo? Durante quanto tempo é que 18 mil funcionários estavam a receber sem que cada ministro soubesse? Então, se não sabe, esse aceitou uma função que ele não tinha capacidade, razão pela qual tem que chupar. Nesse caso, estamos a dizer que esses senhores são os primeiros a serem investigados e investigados até, se calhar, em cadeia, até que se prove o contrário. Obrigado, porque eles são responsáveis por essa situação. Obrigado, por essa questão que não... Agora, um minuto só. Em relação à questão do Roberto Mito Albino, eu não quero muito libar a esse senhor. Não quero muito bem libar a esse senhor. Porque Roberto Mito Albino dirigiu um grande projeto que também afetava a província de Tete, o Vale de Zambeze. Houve os maiores investimentos que esse país fez na vida é no Vale de Zambeze. Vamos lá ver o que tem lá. O que esses senhores fizeram lá. É preciso, a partir de agora, já que há esse fumo, se verifique a gestão que foi feita quando o Roberto Mito Albino era um dos diretores da Vale de Zambeze. Era preciso, como temos esse fumo aqui, que está a correr de um lado para o outro, esse senhor deve ser investigado também em relação aos investimentos, maiores investimentos que foram feitos no Vale de Zambeze. O Vale de Zambeze deveria estar hoje a garantir a segurança alimentar deste país. Houve muitos recursos a partir do Sérgio Vieira, quando era responsável também da Vale de Zambeze. E depois apareceram vários outros. Mas vai lá ver o que está o esforço do governo que foi feito para fazer com que o projeto do Vale de Zambeze ele pudesse... Então, é preciso verificar esse caso aqui. Em relação ao Domingo Viola... Muito rapidamente, professor Pangai. Domingo Viola não pode ser defendido, o deputado Antônio Muxanga. Aquele ali, ele conhece o que está acontecendo em Tete. Ele é governador. A lista dele foi eleita. Sim, independentemente das outras autoridades existentes. Se ele não tem autonomia de interferir nisso, então que largue o poder. Porque a população... Quem conhece o Domingo Viola é o único que foi à população fazer campanha, que foi prometer à população. E hoje, para ele dizer que não sou eu, é secretário do Estado, eu não sei, isso não funciona. Não funciona. Secretário do Estado é um indivíduo que foi nomeado no gabinete, não é conhecido pela população. Eu não esperava ouvir isso de um professor. Então, deixe-me lá. O professor lê a Constituição e lê as leis. Não, então, não pode independentemente das leis, Deputado, se é que o governador Domingo Viola, ele não tem capacidade de defender a população de Tete, que se demita. Eu, como governador, que fui prometer à população o bem-estar e depois não consigo prometer por causa das leis, então eu me demito. As leis não podem me tornar a mim mentiroso. O que prometeu na campanha Domingo Viola à população? Não prometeu bem-estar, não prometeu energia que é produzida em Tete e que neste momento esteja com uma qualidade pífia e poder estar ainda a poder destruir os equipamentos eletrodomésticos da população. Ele, como governador, vai refugiar-se na lei. Que a lei diz isso, essa não é minha função de vos defender com a energia. Não é minha função de vos defender para vocês terem água. Não é minha função para... Então você está a fazer o quê? Ele, como acadêmico, deveria negar. Para não ser o indivíduo, palhaço, no indivíduo onde está. Por que ele foi prometer à população para o bem-estar? Senão não seria eleito. Obrigado, professor Pangai. Muitíssimo obrigado. Passamos então a palavra para si, Orlando José. É momento mesmo para passarmos para o próximo tema em relação àquela que é a auscultação pública que está a ser realizada pelo Partido Anamola. A chamada auscultação anamólica, o nome que foi adotado em meio à explosão do diálogo inclusivo, que ao que parece não é tão inclusivo assim, porque este partido não faz parte deste mesmo processo, considerando que Venâncio Mondlane é o ator principal daquelas que foram as manifestações e reivindicação daqueles que foram os resultados divulgados não apenas pelo CNE, como também aprovados pelo Conselho Constitucional, o que significa politicamente a exclusão do Anamola em meio a este diálogo nacional que devia ser inclusivo. Muito brevemente. Eu acho que o deputado Muxanga já tinha frisado essa parte da exclusão na pessoa de Venâncio Mondlane. Exato.
que o Venâncio Mangana foi um dos proeminentes deste diálogo inclusivo, né? E eu acho que o grupo, ou a comissão responsável na cabeça do Venâncio Macuaco, eu acho que é muito triste quando a gente vê acadêmicos com uma carapuça a falar em si dentro dela sobre a realidade deste diálogo. Porque esse diálogo está a acontecer de forma muito, um pouco mais restrita do que inclusivo. E em 2028, se este resultado desta escutação pública, entre aspas, está a acontecer agora, vier a acontecer o mesmo cenário do 2024, teremos resultados de uma total vergonha, porque o povo esperava que aqueles que eles acham representantes dele deveriam estar lá para, no mínimo, quando terminasse o diálogo, ver se dar alguma palavra de apreço a este povo. Ele não está lá. Com que cara esta comissão trará um relatório e que público-alvo foi auscultado? Porque esta auscultação deveria ser inclusive, não importa se você tem assento no parlamento, não interessa. Porque a ideia é que sabes qual é? Não é quem tem assento no parlamento. A razão pela qual vimos ali o presidente, o presidente Massango, com um posicionamento de tristeza. O que ele está falando ali, sem tal fulano não existe. E que outrora defendia a causa deste. Não sei se o assento lá na comissão lhe fez relaxar e esqueceu da causa. Então, este assunto de discussão pública é mais exigente do que outra coisa. As pessoas não podem deixar... Olha, a questão da escutação é científico aquilo. Se por acaso eles estão a escutar pessoas, eu vi alguns vídeos, a escutação é de menos de 20 pessoas. Estão lá, estão a ouvir, quer dizer, os chefes dos quarteirões, aqueles vovós da polícia comunitária, estão lá reunidos, nem chegam 100, estão a escutar. Que resultado este grupo trará se o povo, que é o público-alvo, não está lá para ser ouvido? Então eu acho que deveriam deixar de teimosia, na verdade, incluir as pessoas que têm alguma coisa por contribuir para que Moçambique saia em vantagem. Esta coisa do atual comissão, aquilo não tem nada a ver com debate inclusive, de forma sem cores partidárias. O que acontece ali é que esses grupos que estão lá envolvidos já foram comprados da mentalidade. Por isso que eles falam algo que não vai de acordo com o que fora está a acontecer. Saindo agora, para o mercado de grossista, ir perguntar alguma coisinha, vão dizer logo que não. Quem deve estar lá é o tal fulano, porque nós conhecemos o tal fulano que nos representa. E esse aqui nós não conhecemos, porque nós sabemos qual são o histórico dele. Então, se na verdade, requer-se mudança em Moçambique, mudança político, mudança de concepção, mudança de ações concretas para o desenvolvimento e crescimento de Moçambique, devem deixar de criar grupos partidários que aparentemente elas identificam-se como pessoas imparciais, por aí tal, enquanto nada disso acontece. Porque o que está acontecendo agora, o relatório que vier, que está a ser trabalhado agora, o diálogo não terminou, mas está a ser trabalhado agora, vai levantar problemas graves que teremos aqui alguns dirigentes próximos tempos já fugiram do país. Por causa do quê? Porque a fúria popular não foi esquecida. O povo simplesmente está a acompanhar, para e passe, quais são os contornos da conversa, aonde que esse diálogo vai chegar. E mais, o que está a requerer agora não é porque o problema está muito mais no diálogo. Não, é no cumprimento escrupuloso de uma lei clara de que aquilo que deve acontecer, que é a vontade popular. Respeitar primeiro a vontade popular e respeitar as leis. Os dinheiros que foram gastos, 90 milhões de meticais, para esse diálogo, inclusive, não haveria necessidade. Em Moçambique está mais provado que é possível, sim, fazer um diálogo sem gastar dinheiro, pegar juventude, sem gastar dinheiro. Quem disse que quem tem conhecimento são pessoas do governo de Maputo? Nas províncias podia haver umas subcomissões que iam trabalhar na auscultação, iam enviar as informações e faziam, aglutinavam as ideias, faziam um relatório comum, ver cada província o que produziu. Mas isso era pessoas de Maputo, gastar dinheiro, ficar nos hotéis, comer. É a excursão pública, isso aí. Mas agora estamos vendo uma Ana Mola, faz excursão de forma paralela.
não vimos longe que tiveram que tirar pessoas de Maputo, pedir contribuições ao povo para fazer explotação nas províncias. Aliás, Joana Mola faz a partir mesmo das redes sociais. Sim, e mais. Então, esta forma de inclusão, inclusive quem não tem smartphone, doutor Mola, a forma de construir com as pessoas, perceber o que ele pensa sobre a situação política em Moçambique. Isso devia acontecer, mas estas comissões aqui está-se a gastar rios de dinheiro e vamos ter outros problemas, porque os relatórios que vierem não são de acordo com a essência do povo, porque se por acaso o público-alvo é escolhido, eu disse aqui no programa, houve uma denúncia em que quem está na província de Sofala fez a explotação no hotel. Um grupo de pessoas saíram e foram para o hotel. Será que foi essa a essência da comissão? Não foi essa a essência. Sair para distrito, localidade, essa era a essência, para ouvir o que o povo tem. Mas fazer diálogo exclusivo no hotel. Que resultado você espera? Quem vai para o hotel? Porque aquela pessoa está na comunidade, talvez nem tenha dinheiro de centavo de sair do hotel, de casa dele, o destino, para o hotel. Mas então, eu acho que saber ouvir é muito bom. De todos os acadêmicos que deram o seu parecer sobre este diálogo inclusivo, e um parecer não descarta resultados fantoches, não são malucos. É que fizeram um estudo previamente e já se percebia qual é o problema. E foram mais longe. Esse assunto do diálogo é o Presidente da República, é o Venâncio Mondlane e outros líderes da oposição que deveriam sentar sem gastar dinheiro e dizer, olha, o sistema global agora democrático exige isto. Não é isto, porque essa forma de trabalhar já está ultrapassado, mas não está a acontecer. E Edson Macuaga sobressaiu quando para diretamente ir à responsável da comissão. Foi escolhido. Não viram as pessoas que primeiramente propuseram esta ideia de diálogo inclusivo. Quais seriam os cabecilhas para dirigir a questão desta comissão? Mas não, foi uma decisão, uma imposição. Logo, a priori desta criação dessa comissão, começou o problema. E as demais coisas, os demais debates, contactos, também não trarão resultados. Aquilo que nós esperamos, que é a mudança da mentalidade do povo e a mudança da mentalidade dos órgãos titulares das comissões de eleições, aquele grupo todo, todas foram, todos responsáveis por este todo o problema, porque o problema não é o povo, são essas pessoas. Então, daí que nós não esperamos muita coisa. O que nós vamos esperar é o tempo terminar e depois vermos qual é o próximo episódio que vai surtir em Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Passo mesmo para si, deputado Muxanga. Em relação a este tema, será que ao excluir Venâncio Mondlane e o seu partido Ana Mola, o governo está a mostrar que tem medo do impacto político e social que este antigo candidato às eleições presidenciais pode ter? Não, é desprezo. O problema deles é que desprezam. E a pior coisa que qualquer dirigente pode fazer é colocar-se no grau superlativo de superioridade. Ver os outros como se fossem mendigos. Porque os mendigos devem te mostrar que eles não são mendigos. Então, o Venâncio tem que fazer alguma coisa para dar a entender que aquilo não é nada. E não é nada mesmo. Porque nós não podemos entrar para simularmos a escutação do povo que não está a fazer nada. Como é que você vai ter com uma velha que está lá no campo, lá, a produzir mandioca, para discutir a questão da governação da justiça? Qual é o papel do procurador? Qual é o papel do juiz? Eu já vi um procurador a ser instado a ter que aceitar que quando alguém rouba coisas de alguém, tem de pagar com bens. Você roubou cabrito, tem que entregar 3 cabritos. Um cabrito paga 3. Porque um é para alimentar os madodas, o outro é de multa. Mas é isso que o Código Penal diz? Como é que você vai discutir isto com o povo? Sabendo que nós temos tradições. Nós temos tradição cristã, os outros têm tradição muçulmana. Aquele que é manjirá defende que aquele que viola tem que ser cortado do sexo. Mas o que as leis internacionais dizem sobre isso? Aquele que rouba tem que ser tirado o olho ou o braço que ele usou para tirar o bem. Então, estamos a brincar com coisas sérias. Ora, os Estados Unidos
demonstraram uma coisa muito interessante. Era discurso dos americanos que eles não negociavam com terroristas. Mas hoje negociaram com Hamas. O genro do presidente americano e o seu amigo foram negociar com terroristas em Gaza para ver aquela paz, embora seja uma paz tímida, na faixa de Gaza. Significa que a doutrina política no mundo está a mudar. Como é que um governador de província aparece a querer conversar com insurgentes, mas diz que Venâncio é bandido? Não pode ser incluído. Esse governador está bom de juízo? Está bom esse governador de juízo? O próprio Chapo não consegue libertar Venâncio da boca dele. Por quê? Acabaremos entrando naquela situação dos demônios. É o Gainjani, não é? Nós temos que perceber que se nós queremos chegar a um determinado objetivo, precisamos de deixar algumas coisas passar, precisamos de nos reconciliar. Precisamos de libertar as pessoas que estão nas cadeias. Precisamos de atender as pessoas que estão feridas. Se o Estado não tem dinheiro para pagar medicamento, que diga que eu não tenho dinheiro para pagar medicamento. Não é andar a dar volta às pessoas apodrecerem nos hospitais. Portanto, eu também sou pessimista em relação ao formato do diálogo. Isto faz-me recordar, nós tivemos 2 relatores de inquérito. Um dos inquéritos foi dirigido por o malogrado Olulo, que depois não foi lido na Assembleia da República. Porque o que vinha lá dentro era a vergonha contra a Frelimo. Por causa dos massacres de 2000 em Cabo Delgado. Esse relatório não foi lido. Gastou-se dinheiro, foram para lá pessoas trabalhar. Quando o relatório voltou, não conseguiram publicar o relatório. Eu próprio fui a Mujiqual, quando houve o massacre de Mujiqual. Kinga. Fomos produzir relatório, trouxemos. Porque a Frelimo já tinha andado a entulhar toda a sociedade aqui de mentiras. Trouxemos o relatório. Não lemos o relatório. O relatório foi arquivado. Há de acontecer a mesma coisa em relação a este documento. Não falta muito. Não chegaremos lá. Muito bem. Esta boca não gosta de mentir, diz a verdade. Eu dizia que aqueles processos que estão a mover contra a Venâncio, sua assistente financeira e outros vão cair. Não caíram? Agora tem vergonha até de dizer. A Venâncio tem que vir se apresentar. Vai se apresentar para o quê? Se aquela pessoa que recebia dinheiro lavava dinheiro para entregar o Venâncio, até já foi libada. Então, nós não podemos nos deixar levar com pessoas que entendem pouco do que estão a fazer. Precisamos de ser consequentes com aquilo que estamos a fazer. Sob o risco de estarmos a gastar dinheiro, gastarmos tempo e depois não havemos de resolver nada. Muito bem, muitíssimo obrigado, deputado Muxanga. Passo mesmo para si, professor Pangaia. Este diálogo pode ser, de fato, considerado inclusivo se novas figuras políticas, como também informações estão a ser escolhidas, considerando que Venâncio Mondlane, como bem se disse cá, defende o deputado Muxanga, como também o doutor Orlando, que é Venâncio Mondlane a causa principal da criação deste processo de diálogo inclusivo. Olha, deixe-me lá ficar um pouco calmo. Eu estou triste por ver a população moçambicana a ser intertida por um jogo, por um teatro que estamos a ter neste momento. O problema não é de ter que se discutir tudo isto. O problema é de garantir que as eleições elas sejam livres, justas e transparentes. O governo daí advindo terá capacidade de efetivamente conduzir os processos que têm a ver com os problemas da baixa qualidade de vida da sociedade moçambicana. O grande problema é esse. Pretende-se aqui que a sociedade moçambicana eleja um governo que vai representar os seus interesses. E é esse problema que o país tem neste momento, em que não há consenso das autoridades que advêm, que são declaradas vencedoras. Sendo assim,
essas autoridades não podem ter legitimidade de conduzir um processo desta natureza e trazer a síntese desse diálogo para ser válido perante a população, porque sempre não será credível perante a sociedade. É a razão pela qual aqui Lourenço do Rosário fala da Assembleia Constituinte. É que aqui não temos confiança aqui de quem pode dirigir um diálogo consequente que possa trazer no final as aspirações do povo. Quem pode fazer isso é aquele que vai ser eleito em consenso e que toda a sociedade ela sinta de que o seu voto ele representou igualmente. Enquanto isso não acontecer, é uma passeada. Não vale a pena. Eu não sei, não consigo perceber por que nós estamos a discutir de diálogo de uma coisa que é um teatro. Esse é um teatro, é um jogo de enganação que nós todos, dia após dia, estamos a falar dele. Vamos falar de como é que as eleições vão decorrer. Como é que vamos criar condições para que, efetivamente, quem vai ser eleito, ele seja aquele que sai do resultado das urnas. É isso que tem que ser coisa. Cada parte deve garantir de que ele não vai cometer falcatruas nas eleições. Não vai roubar votos. Não há de aparecer alguém que... É isso que nós temos que trabalhar nisso. Começar a discutir justiça, discutir descentralização. Todos esses pontos ali são para poder abafar o ponto fundamental, que é a questão de roubo de votos. Mas, no entanto, nós não estamos a ver esse cenário. É muito triste que nós estejamos a poder discutir este cenário. No entanto, eu acho que aqueles que estão a ouvir, aqueles que querem bem para este país, vamos lá poder ter amor para com este país. Todos nós somos moçambicanos. Aquele que for apresentar um manifesto eleitoral que possa fazer granjear a confiança na sociedade moçambicana, que o deixe governar. Vamos ver o que ele vai fazer depois. Porque é a partir daqui onde a própria população vai poder encontrar, de fato, discursos verdadeiros e discursos não. Há pouco tempo o Dr. Muxanga estava a falar do Chega em Portugal. Ganhou tantos municípios e agora reduziu drasticamente. Nas eleições gerais, Chega ganhou 60 conselhos. Porque o apuramento é feito conselho por conselho. E agora só ganhou 4 ou 3. Então, é preciso que se dê oportunidade aos outros para que eles mostrem também as suas capacidades. Até que se chegue aquele que efetivamente vai governar este país, que satisfaça os interesses da população. Enquanto se inibir que ninguém mais tem que aparecer aqui, ninguém mais tem capacidade de poder dirigir esse país, está-se a perder tempo. É um conselho para o Partido Frelimo. Está-se a perder tempo de investir nesse barulho de diálogo, quando deveria estar, neste momento, a apresentar um melhor desempenho à população para ela mudar de ideias naquilo que tem com o Partido Frelimo. Começar a dar água, começar a dar luz, atender às necessidades que a população tem, no lugar de perder tempo, de andar a gerir um processo que é um jogo de enganação, que não vai tirar em nenhum momento o bicho que está na cabeça das pessoas de não haver segurança alimentar, de haver problema de saúde, de haver problema de escola. Neste momento, o Partido Frelimo precisa de se empenhar, se ele quer inverter o atual cenário, empenhem-se na melhoria de qualidade de vida das pessoas, no lugar de se empenhar nos jogos de enganação. Muito bem. E a coisa mais grave, eu acho que Vou pedir para prefeito é o habitual anterior. Comprar as pessoas, aparentemente até que pode. Mas atualmente, as pessoas, ou a massa maior da juventude, já despertou. Por isso que agora as pessoas não se preocupam tanto de que nem naquela época de ter cartão vermelho, por exemplo, ou cobrar qualquer comissão. Você vai no não está vazio. O que eles fazem agora? Eles acompanham. O que eles faziam antes de monitorar o povo já virou. O povo agora está a monitorar o sistema. Do que, olha, que nos engane agora, mas o nosso dia chegará. Então, esta forma de pensar da massa juvenil,
o Partido Frelimo não estava preparado. E agora que se encara terra a terra com essa juventude, dificilmente eles têm a capacidade de contrariar essa mentalidade. O que eles fazem? Eles trazem o passado para montar o presente. E este presente é tardiamente. Então, é que nem tem no mercado. Vai no mercado agora, faz uma pequena escutação sobre aquelas mamães que estão a vender por aí e tal. Vão falar sobre os seus direitos. E eles sabem agora que ele é livre de pensar, é livre de opinar, é livre de escolher e que este país, o que é, vem antigamente que olha, esse país é do Partido Frelimo, já não existe agora. Eu costumo dizer que os ciclones que mexem em Madagascar costumam mexer em algumas partes da República de Moçambique. Espero, sinceramente, que o ciclone que está a mexer em Antananarivo agora não chega a Moçambique. Porque há de haver grande vergonha aqui. E há de chegar. Rajoelina, para chegar ao poder foram generais que o colocaram lá. Sim. Os mesmos generais que hoje dizem, embora, não volta mais para aqui. Muito bem. Orlando. Então o sistema em si já está mais que claro. Você pode ver que, infelizmente, há um grupo de jovens que pensam como antigamente. Atualmente, o jovem agora não tem medo de pensar diferente, não tem medo de decidir e de dar a cara que, olha, eu defendo esta pessoa porque a causa que defendo também me identifico nela. Naquela época já não era assim. Numa casa, o teu parceiro da Frelimo, por exemplo, ele conseguia namorar até os próprios filhos, até netos, para ir para lá. Hoje em dia já não, tipo, papá, você é na tua época, agora nós temos de decidir sobre o país. Agora é assim, no sítio, a pessoa já não olha a cor partidária como algo que se identifica com Se ela. ele próprio, o avô, o pai, não está a ter um aumento no Instituto de Segurança Social. Então, Como é que vai continuar a apoiar a Frelimo? O próprio antigo combatente não tem apoio na sua pensão. Como é que vai apoiar? É só ver como é que está a Colômbia ali, a zona militar. sim. É zona de viver em roja ali. Daquela maneira como as casas estão. O que é que custa ao Ministério da Defesa dar banho àquelas casas? Hein? Quer dizer, nós precisamos de combatentes no dia 7 de setembro, dia 25 de setembro e 25 de junho. Depois disso, Não serve. Muito bem. E são resgatados no dia das eleições para... Então, eu creio que a conjuntura atual política, a Frelimo deve deixar do passado, porque agora há uma nova tendência. E essa tendência de modernizar. Já está em mente que os heróis lutaram sim até um certo momento. Daqui para frente são novos heróis a serem construídos. E o nosso país hoje em dia já não quer ver do passado, porque é uma evolução científica, é uma evolução de mentalidade, de muita coisa. Então, monitorar um homem é muito perigoso, porque no dia que o homem cansa, ainda que seja verdade, esteja a dizer, ele já não cai naquela linhagem. Por causa do quê? Porque ele já despertou. Agora, eu estou acontecendo agora com o regime. O regime agora, a tendência é puxar o tempo para monitorar, mas acredito uma coisa, no 2028, se esses comportamentos terem essa tendência, voltaremos aqui podemos não chegar a 2028. a resgatarmos esses assuntos. Por causa do quê? Porque o povo está cansado. Olha, não há dinheiro, o negócio não anda, está tudo propositadamente. Por quê? Porque acho que a ideia é que não, eles quiseram nos afrontar nas ações passadas, agora vamos estar a eles. Então, esquece que o tempo de vingança do povo por causa do sofrimento já está à vista. Não vazaram os cofres dos outros, papai. Não é nada disso. Então, isso é O real. maior problema aqui também é dos próprios membros desse partido e dos outros partidos também. Entram ali, cada partido, ele colocou aquilo que é a sua linha ideológica. E cada um dos membros aceitou aquela linha ideológica. Mas se de algum momento entram alguns sequestradores nesses partidos e depois desencaminham aquilo que foi acordado, aquilo que é estatutário, e a solução que esses membros encontram é de poder se desertar, deixar o partido onde eles contribuíram para poder construir, porque existe aí alguns membros que estão a sequestrar a ideologia do partido. Essa não pode ser solução. Por que não faz luta interna para que esses sequestradores, esses que estão a desencaminhar o partido, sejam eles a caírem fora e vocês permanecerem lá? Hoje em dia estamos a encontrar, tanto na Renamo, como na Frelimo, como no Podemos, como no sei lá o quê, a desertarem dos seus partidos. Por quê? Porque estão aí a ver os sequestradores da ideologia pela qual o partido foi fundado. Mas é solução você deixar a sua casa? Não faz sentido. Essa não é solução. Tem que confrontar com aquele que de alguma forma entrou no partido
está a desvirtuar aquilo que você aceitou como membro quando chegou lá. Você pagou cotas durante anos naquele partido. Ficou durante anos a defender aquele partido. Mas aparece um que está a fazer coisas da sua cabeça, a destruir o partido e você deixa. Aquilo que está acontecendo na Renamo, por exemplo. Pessoas estão aí, o Sufo Momad, vai deixar o seu partido por causa do Sufo Momad? Obrigado, Vai Sr. deixar a Frelimo por causa deste mais aquele? Obrigado, Vai Sr. deixar o Podemos por causa dele? Então, isso é uma atitude de cobardia. Enquanto nós estivermos numa situação dessas, nós estamos a ser cobardes e nunca o nosso país vai poder desenvolver. Obrigado, Desculpa só, são exortados todos os membros, aqueles que aceitaram respectivas ideologias, que não se deixem desvirtuar. E vocês não podem deixar as vossas casas, porque existem membros que estão a desvirtuar o partido. Eles não são donos. Não são donos. E outros, esses partidos também que estão a receber desertores, precisam de repensar que vocês estão a receber cancros. Muitos deles que são desertores trazem consigo hábitos maléficos que, de alguma forma, ao invés de poder ter aquela ideologia, vão procurar sempre implementar aquilo que eles aprenderam lá onde estão a sair. É preciso ter muita cautela também nisso. Nós queremos que cada partido tenha ideologia própria e apresente os seus pensamentos não infectados por membros desertores de um partido para o outro. Muito bem, muitíssimo obrigado, Sr. Pangué. Passamos então para si, deputado Muxanga. Já estamos mesmo prestes a terminar esta edição do FTV Debate, mas passando para o próximo tema, é que o Governo diz não ter capacidade financeira para contratar o número de professores necessários para o ano letivo 2026. No entanto, nos debatemos com uma outra situação. 18 mil funcionários fantasmas que recebiam salários por um tempo ainda não determinado, mas hoje o Governo diz que não tem capacidade financeira para pagar o número de professores necessários para fazer face ao ano letivo 2026. Estamos a falar de um sistema que é vital no Estado moçambicano, que é o sistema da educação. Deste número de professores que o Governo precisa contratar, nem metade poderá então ser admitida, porque o Governo diz não ter dinheiro, mas ao mesmo tempo gasta com viagens e regalias. Como isso é possível, deputado Muxanga? Isso é a política do mau pagador. É a política do mau pagador. Tatana Chifunhancuma, o papá come cinza. Vai ficar lá, na lixeira, lá, a chupar mel e as crianças e a mãe a bater em palco. É difícil aceitar que o país não tem dinheiro. Quando o Presidente da República todas as semanas está a viajar, a esposa do Presidente da República todas as semanas está a viajar. E depois não há nada que traz tangível que possa nos ajudar. É difícil aceitar que um hospital central do Maputo esteja a estender roupa usada na sala de operações ao banho de sol, quando sabe-se que esse equipamento tem de ser secado em lugar próprio, para não se deixar contaminar. É difícil saber que alguém foi devolvido na sala de operação porque o material não está esterilizado. É difícil perceber que o estomatologista hoje só tirou 10 dentes, porque por causa do HIV só tinha 10 pares de luva, quando devia tirar 20 dentes ou tirar 30. É difícil. Estás a falar dos professores, mas nós temos o problema dos médicos. Para além dos médicos, temos o problema das forças de defesa e segurança. Já tinham habituado as pessoas a recortarem 16 mil e 18 mil. Agora foram para 4 mil. O que vão fazer com 4 mil? O que nós estávamos a dizer era que o centro de Metalane sozinho não pode treinar 18 mil pessoas. É preciso dividir as pessoas. Nós temos um centro de formação que estava em Dondo, no tempo de Samora Machel. Está onde agora? Nós tínhamos um centro de formação em Nampula. Está onde agora? É isto que nós estamos a criticar, estamos a dizer. Há estudantes que não podem fazer o nível médio nem secundário porque as suas casas estão muito distantes das escolas e não há internato. O que é que estamos a fazer para apoiar os pobres? Há professores que estão a contribuir para a sua segurança social, incluindo o famoso dinheiro do caixão. Quando mora um professor universitário, 10 mil. Mora um professor secundário, 10 mil.
Mora um professor primário, 10 mil. Mora um alfabetizador, 10 mil. Mas quando descontam em percentagem. Quem ganha 30, quando se diz que ele paga 1%, são 3 mil. Quem ganha, aliás, são 300. Quem ganha 200, ou quem ganha 20, são 200. Quem ganha 10, essa é a meticagem. Por que já nos benefícios, quem descontou mais, recebe igual ao outro? É forma de roubar o povo moçambicano. Nós temos muitos problemas no país. Mineiros, daqui a pouco vai começar o desfile de mineiros foram roubados o seu dinheiro. Já temos uma germânia a marchar. Temos professores a reclamarem horas extras. Temos guardas da Universidade Eduardo Mondlane também a reclamar aldrabices. Temos antigos elementos do CIS a reclamar aldrabices. Temos pessoas das Forças Armadas foram colocadas em Cabo Delgado, acabaram um ano e alguma coisa, depois foram tirados para casa, alegadamente porque infiltraram-se. Como é que alguém pode se infiltrar no exército? Como é que recebeu fardamento? Recebeu arma? Recebeu outras coisas. Instrução e o campo concreto para depois combater. Criaram uma base onde ele devia ficar. Quer dizer, estamos a brincar com coisas sérias. Eu acho que só é difícil dizer, mas nós somos um Estado falhado. Nós estamos pior que Guiné-Bissau. Pelo menos Guiné-Bissau vende castanha. Quando é tempo de vender castanha, vão lutar lá no porto lá para tirarem dividendos de castanha de caju. Aqui em Moçambique parece que a própria castanha já não está a dar. Portanto, nós precisamos de mudar radicalmente a nossa maneira de agir e de fazer. Porque da forma como estamos, não chegaremos a nenhum sítio. Vamos culpar esses jovens que a qualquer momento vão se meter na rua, vai ser difícil os controlar e depois há de haver consequências que ninguém gostaria de assistir. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Nós temos uma situação que é de veras lamentável. Temos governantes que gastam todos os anos com novas casas, novos carros, outras mais regalias, até mesmo a mudança de empregados para garantir que sejam servidos. Não se sabe o número certo que cada governante pode ter em sua casa, poderíamos considerar governamental, mas o certo mesmo é que são rios e rios de dinheiro que são gastos todos os anos para garantir que um governante tenha suficientes regalias. No entanto, nós nos debatemos com uma situação, qualidade da educação, como também a qualidade da saúde. São dois setores chaves, dois setores vitais, não apenas em Moçambique, mas em todo o mundo, que hoje acabam se encarando com um grupo de governantes que estão preocupados com as suas regalias. Como fazer face a este problema e como é que se pode repartir estas despesas todas para garantir que haja qualidade, principalmente da educação, que é o nosso ponto agora? Existe aqui uma fórmula clara. Haver eleições livres, justas e transparentes que vai buscar aquele que efetivamente o povo acredita que vai conseguir resolver esses problemas. Enquanto a população ela for imposta de seus dirigentes e que esses dirigentes não nutrem confiança por parte da própria população, dificilmente vai se resolver situações desta natureza. Veja a contradição que está a existir agora. 18 mil funcionários que estavam a receber sem fazer nada. E o governo disse que cancelou o salário desses 18 mil. Esse salário que pagava 18 mil, para onde que foi? Uma vez que foi cancelado esse salário, já não está-se a pagar a esses 18 mil funcionários que foram descobertos, que eram fantasmas. Por que não transferir esse valor que estava a pagar esses fantasmas para poder pagar os professores? Porque o governo disse que já tinham cancelado o pagamento de salário dessa gente. Não tem dinheiro para pagar as novas contratações. Outra coisa, por que não reduzir salário dos presidentes do Conselho de Administração das empresas públicas? Que muitos deles a receber acima de 1 milhão. E os professores, em média, são professores primários, em média são 12 mil meticais que eles recebem. Quantas vezes 12 mil meticais entram em 1, 2, 3, 4 milhões? Quantos professores o governo ia pagar só por o salário de um PCA, que está aí a receber, por exemplo, 2 milhões?
Quantos professores que o governo ia contratar para pagar a esse? Então, essa história de dizer que o governo não tem dinheiro é uma fachada. Uma falácia. Não pode acontecer. E tem todos. Temos esse salário de 18 mil funcionários fantasma que foi e o governo disse que já cancelou isso, transfira para esses professores. Temos esses salários que estão a pagar aos presidentes do Conselho de Administração Estatal absurdos. Por que não reduzir a esses, pagar as pessoas? Não é porque eles não conhecem a qualidade da educação. Quando um cidadão ele tem uma educação de qualidade, qual é o benefício que o país tem? O benefício é que esse cidadão dificilmente ele admite esse jogo de entretenimento que está a acontecer agora. O governo está a conseguir entreter a sociedade moçambicana com diálogo político. Porque a tal formação é tal que o reitor da Universidade Pedagógica Maputo dizia analfabetismo funcional. Exatamente isso. Como é que um intelectual ele acaba a ir sentar naquele jogo de entretenimento, perder tempo, no lugar de poder aconselhar este governo, para poder corrigir os erros de governação, para poder cada vez mais atacar as exigências da população, para durante esse período de mandato verificar se consegue ganhar confiança por parte dos eventuais distraídos. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Orlando José está a encerrar mesmo esta discussão. Daqui a mais um pouco vamos nos despedir. Nós temos uma situação em que muitos governantes recebem diversas regalias e não só. Os 18 mil funcionários que o professor Pangaia bem mencionou, que mostram que o governo tem sim capacidade para pagar. No entanto, a pergunta que se coloca é falta de capacidade para pagar os professores do ano 2026 que o sistema de educação necessita ou então falta de vontade política? O problema é politizar todas as coisas. Isso é muito grave, porque o problema já se sabe. Dizer que não há recursos financeiros para sustentar essas todas despesas, atividades ou motivações em termos de pagamento de salários, horas extras de professores, enfermeiros, bem dizer que o Dr. Mushanga, enfermeiros, médicos, profissionais de diversas áreas, não é falta de dinheiro. Isso é uma forma de controlar a mentalidade, controlar o homem, monitorar o homem até que ele fique cansado. Com que propósito tudo isso é feito? É feito justamente para acomodar e acharmos que quem pode fazer as coisas neste país andar é o regime. Essa toda forma de fazer as coisas não é porque é uma forma de falhas, não. Aquilo é um assunto que eles sentam, elaboram e desenham bem mesmo. E perguntam agora, qual faz o seguinte, vamos controlar os homens. Porque o homem quando tem dinheiro é fácil ser controlado. O homem desgastado ser controlado. Mas quando o homem é mais liberal, ele está nessa situação de saber que, olha, o governo não me dá um favor, é o dever de me pagar salário a tempo útil, recorde, então aí não será fácil controlar. No dia que nós teremos governantes aqui neste país, que não vão controlar um homem, mas vão se preocupar em trabalhar para o país crescer, não teremos problema de pagamento daquele país. Teremos problema de se discutir sobre investimentos. Então, essa forma de trabalhar, de controlar o homem, é muito mais para ser monitorado. Um homem livre financeiramente, um homem livre de fazer seu próprio trabalho, fazer as coisas acontecer, ele não depende de nenhum executivo político para ele se subestabelecer num dado país que não... Ele sim consegue se posicionar. Então, acho que é justo. No setor da saúde, o choro é o mesmo na educação, é o mesmo no exército, nas forças armadas, nas forças de defesa e segurança, é o mesmo em todos os setores. Você acha que não é possível o Estado pagar as pessoas? É possível sim, mas está a controlar. Por causa do quê? Sabe que chegamos naquele momento de banquete, qual é? Das eleições. Em que, como o moçambicano esquece rápido, faltando os 3, 6 meses para irmos às eleições, é possível ser enganado do pagamento de horas extras de 6 meses e ele ficar feliz que não, o dinheiro vai entrar e correr lá fazer as falcatruas onde? Nas eleições. E é aí onde consiste os compadrios da justiça eleitoral para acomodar as pessoas que outrora saem nas mídias para reclamar dos mesmos problemas. Então, essa forma de monitorar o homem é propositada, não é fato de dinheiro.
Então é preciso com que as políticas públicas devem servir ao Estado, à nação e ao desenvolvimento do país. E não pode servir para acomodar pessoas que desenham estratégias para monitorar o homem. E vemos só, por exemplo, falou aqui do Mchanga sobre a questão de reformas. E nesse exército, por exemplo, não é porque o Estado não pode, não está ciente. Está ciente, é forma de controlar. Este vovô aqui, com o modo passado, ele faz o quê? Estará em condições de comparar a dizer, neto, não, neto, não faça isso, porque tem que nos pagar, agora aumentar 50, tudo é propositado. Então agora o povo que está cansado, por exemplo, dessas políticas de compadrinhos, de controlar o homem, de monitorar o homem, agora eles já não classificam essa juventude como uma juventude com conhecimento amplo, uma juventude que sentou na carteira a estudar, uma juventude já com uma vista aberta. Não. Eles classificam essa juventude como ridículo, como juventude vândalo, rebelde, porque ele já a mente abriu. Então, não se pode esperar muita coisa, né, nos próximos dias, a não mesmo o mesmo cenário de 2024, talvez de uma forma mais grave, não porque o povo ou a juventude quer assim, mas por causa de cansaço. Se nós tivermos lições do 2024 e fomos sanchelados pelo povo, o que custa a gente fazer as coisas acontecer de acordo com as necessidades do país para que o povo possa, ou o país possa crescer de forma a que a paz seja efetiva. Não precisa haver paz com fome, porque a guerra não é sobre as armas, mas a fome em si já é uma guerra. Muito bem, muitíssimo obrigado, Orlando. Agradeço também a si, professor Pangueia, como também o deputado Mchanga. Mas o agradecimento especial vai, obviamente, ao caro internauta que nos acompanhou do princípio até o final desta discussão. A edição de quarta-feira, a única da semana do FTV Debate. Nós prometemos voltar na próxima semana com mais temas a serem arrolados nesta mesma mesa. Eu sou o Luís Beleza e estarei consigo, caro internauta, na próxima edição, como bem disse. Fique bem, melhor dizendo, fique com Deus e que tenha uma excelente noite de quarta. Até lá.